Não é a mãe que fez esse rolê acontecer, não, essa separação. Foi a criança. Foi o aborto que eles tiveram. Seja bem-vindo a mais uma análise de Reconquista, onde nós vamos ver se esse caso, que pode ser inclusive parecido com o seu, os dois têm volta, o que está afastando os dois, impedindo os dois de voltarem, e se tem volta, o que dá para fazer para que os dois possam voltar o mais rápido possível para um relacionamento melhor do que o anterior. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita e já se inscreve, porque sempre eu tô trazendo vídeos que vão te ajudar a reconquistar a pessoa que você ama. Nesse caso de hoje, eles ficaram 3 anos juntos, são casados, têm um filho, morando juntos, eles ficaram 2 anos. E aí eu pedi para ela me descrever como que era o relacionamento por um todo, do início ao fim. Ela falou que no início era incrível. Ele fazia questão de tudo por mim. Mandava flores todos os dias, iFood, mimos, saíamos. Ele lavava meu cabelo, cuidava muito de mim. Aí eu fui e perguntei para ela de uns tempos para cá, então, o que aconteceu para ter uma mudança brusca entre vocês? Eu quero saber o que aconteceu no ponto de vista dele e também quero saber no seu ponto de vista, qual foi? Aí ele escreveu assim para mim: depois que eu engravidei, as coisas ficaram ruins financeiramente. Logo após o parto, ele estava conversando com uma menina, enquanto eu estava cuidando do nosso filho. Eu mandei ele embora. Depois, ele veio de novo e passou a repetir isso por várias vezes, até que eu não aguentei. Junto disso, ele começou a agir como solteiro e tal. Já não fazia mais questão de estar ali. Aí eu perguntei, mas no dia que vocês terminaram, na conversa de término, o que foi falado? Qual que foi o ponto de vista dele do porquê que vocês terminaram? Aí ela falou assim, não, fui eu que mandei ele embora. E ele só disse que eu estava descontrolada emocionalmente. E ele foi embora, só isso, não teve conversa. E aí eu perguntei, e para você, o que você acha que levou o motivo do término de vocês? Aí ela disse que traição, mentiras, ele não buscava uma melhora, ele não queria nada da vida. Ele me tratava como qualquer uma e não fazia questão de nada, sempre trabalhando e focado no trabalho. Eu perguntei quanto tempo fazia que eles terminaram, ela falou 2 meses. Perguntei também se depois do término eles tinham contato. Aí ela disse que ele deixou ela bloqueada por alguns dias. Mas a gente sempre se bloqueia. Então o que dá a entender aqui é, deixou por alguns dias, mas desbloqueou, mas vira e mexe, os dois conversam, brigam e eles se bloqueiam de novo. Sobre o que ele diz de vocês voltarem, vocês já conversaram sobre isso? Perguntei para ela. Ela disse que ele não quer mais. Aí eu perguntei se existe alguma coisa que torna difícil os dois voltarem, alguma coisa que dificulte a volta. Ela falou sim, existe. É a família dele. São todos contra e ele leva a sério isso. Vocês são adolescentes ou são adultos? A família não tem que apitar nada, não. Você tem que entender uma coisa. Se você é uma adulta, uma pessoa adulta, e ele também, são vocês dois que têm que decidir aquilo que vai ser melhor para o futuro de vocês. Não tem mais esse negócio de papai e mamãe. Mas o que papai e mamãe falam é lei. Esquece. Se é lei o que eles falam, você nunca vai ser uma pessoa adulta que vai desfrutar de sucesso em várias áreas da sua vida. Dinheiro é difícil, não vem. E olha que interessante. Ele é uma pessoa que a família dele manda nele. E pode ver que eles tiveram dificuldade depois que tiveram o filho. Por quê? Porque o filho traz uma responsabilidade que gera um conflito. Ele não sabe lidar com conflito, logo ele foge. Ele fugiu. Ele ficou com outras pessoas, ele saiu, ele traiu ela. Na hora do pega pra capar mesmo, era pra ele ficar junto, ele saiu, pulou do barco. E muitos homens fazem isso, tá? O primeiro ano do bebezinho é o ano mais decisivo, onde mais acontece divórcio. Ele só não volta por causa de família, a família dele falou que não. Cadê o homem daqui? Eu não vi nada sobre eles ainda, né? Não abri o campo, daqui a pouco a gente vai ver o que de fato está acontecendo. Mas isso aqui mostra um padrão do que a gente chama de filhinho da mamãe. Ele não sabe lidar com conflitos. E quando ele entra em conflito, quem que resolve? A mamãe. Então é uma criança emocionalmente, não é homem. Isso é um padrão. Tá mostrando ser esse padrão, mas a gente vai ver se é isso ou não no campo, tá? Aí eu perguntei, mas sendo muito sincera com você mesmo, por que você quer voltar para ele? Ela disse assim para mim, porque a gente tem um filho, temos uma família. Já quero parar aqui, ó. Filho não segura relacionamento, não faz melhorar relacionamento. Ah, não, mas é porque ele tem que ter referência de pai e mãe. Isso, uma referência podre pro teu filho, vai fazer com que ele seja um adulto babaca. Vai crescer cheio de trauma. Disfuncional emocionalmente. É isso que tu quer? Porque se você tá querendo melhor pro teu filho, você vai pensar no futuro dele, não no agora.
Agora, na verdade, é mais uma questão do ego querer alguém ali junto, porque é uma barra, poxa, cuidar de um filho que não tem nenhum ano. É uma barra, não é fácil. E é normal você querer alguém do seu lado para ajudar nisso. E faz sentido, ele teria que estar lá. Mas vamos lá, ele não está, ele escolheu outra coisa. O que você está escolhendo para a tua vida agora? Ou você não escolhe mais nada, sua vida parou, agora sua vida é isso e pronto. O que você tem escolhido para o teu futuro? Para o futuro do seu filho? Porque tem pessoas que ficam na espera do homem voltar, é uma espera fictícia, mas alimenta uma boa esperança. E essa expectativa positiva, mesmo que fictícia, dá um pingo de força para a pessoa continuar. Mas isso não é viver, isso é condição de subsistência. Continuando. E agora, falar um negócio aqui interessante. Ela falou assim, perdemos um bebê também. E vocês já viram dentro do campo, que eu já mostrei aqui em outras análises, que quando se perde uma criança num relacionamento e essa criança não é vista, o relacionamento se acaba. Mas vamos ver se é exatamente por conta do bebê. O que mudaria no relacionamento de vocês se vocês voltassem agora? E por que seria diferente? Eu perguntei para ela. Ela falou assim, primeiro, eu me mudaria. Iria me colocar mais no lugar do outro, conversar mais, elogiar mais, dizer coisas boas que não disse. Não sei se é isso que segura um relacionamento, tá? Na verdade, não é. Isso aqui é uma consequência. Você conversar mais, elogiar mais, significa ter profundidade. Profundidade é a causa, a consequência, os efeitos de um relacionamento que tenha profundidade é isso aqui que você disse. Profundidade requer você entrar na vulnerabilidade para o outro e o outro para você. Por que ele foi procurar outro? Vocês conversavam sobre isso? Às vezes não, ficavam tentando não falar sobre para não criar nenhum atrito. E isso é o que dá o maior erro assim nos casais, sabe? A falta de comunicar, de profundidade. Aí tem um momento aqui, depois de tudo que ela escreveu, que eu falo assim, se eu e você pudéssemos tomar um café juntos e você tivesse direito de me fazer 5 perguntas, quais perguntas você me faria? Aí ela me perguntou aqui, eu já vou responder agora nesse vídeo. Primeira pergunta, como reverter tudo isso? Tá, isso aí eu já vou responder, mas eu vou responder lá no campo sistêmico, quando eu abrir. A segunda pergunta, como despertar o gatilho de perda nele? Olha, as suas perguntas e o seu jeito de colocar a sua escrita aqui mostra que você é uma pessoa extremamente controladora. Um ponto-chave desse vídeo aqui. Tá vendo como um conecta com o outro de acordo com as dores que carregam? Olha só, um filhinho da mamãe sempre vai casar com uma mulher que é controladora. Por quê? Porque se ele é o filhinho da mamãe, geralmente é aquela mãe que é controladora, que dita as regras, que faz e acontece, sabe? Então ela é aquela que manda e desmanda. E o filho cresceu debaixo disso. Quem ele vai procurar para poder se relacionar? Uma mulher que tem essa mesma personalidade. E geralmente, essa mulher que tem essa mesma personalidade controladora, esse perfil mais controlador, bate de frente com a sogra. E as duas têm atrito. E aí é claro que a família não vai ser a favor dos dois ficarem juntos. Porque tá arrancando meu bebezinho de mim. A mãe dele acha que ele é um bebezinho dela ainda. E aí essa mulher malvada, no qual vocês têm um filho, no qual vocês eram casados, moraram juntos, tá tentando roubar meu bebê de mim. E aí ele fica na cabeça dele, não filho, não vai lá não, porque ela é muito malvada com você. Você não merece tudo isso. Você é uma criancinha tão boa. Você merece alguém melhor. E aí nisso, a mãe joga contra o casamento dos dois. Se você está num relacionamento assim, onde tem embate com sogra, muda de cidade, minha amiga. Não é de bairro, não. É de cidade. Não pode ter tanto contato com sogra. Na verdade, ninguém pode. Mas olha só, como despertar o gatilho de perda nele? As suas perguntas estão erradas para mim. Porque é uma pergunta de manipulação e eu não ensino isso. Como ativar gatilho de perda nele? Como fazer perceber que ele está perdendo a família? Minha amiga, ele já sabe. Só não dói nele como dói em você. Porque ele tem apoio da família, né? Para falar para ele que, nossa, você merece mais do que aquilo. Você tá certo em fazer o que você fez. Você tá certo em trair a tua mulher, em deixar a tua família, no momento em que ela mais precisa de você, que é o momento em que vocês têm um filho, entendeu? Então, ele sabe que ele perdeu, só não sente tanto.
Como fazer ele ter medo de trair de novo? Não dá. Uma vez que a pessoa já traiu 2 vezes ou mais, ela já perdeu o medo. O medo se tem quando você trai a primeira vez, porque é tudo novo, você não sabe o que vai acontecer, a casa vai cair. E aí na hora que ele vê que não cai a casa, e que tem gente que fica do lado dele, e que é validado esse tipo de atitude, por que ele vai ter medo de trair de novo? E outra coisa, se a gente for ver de forma mais profunda, a traição não tem só a ver com ele ficar com outras pessoas, tem a ver com um padrão de comportamento que está alinhado a um bloqueio emocional aqui que não foi visto. Se ele quiser, aí sim, se a pergunta sua se fosse assim, se fosse sobre bloqueio que está fazendo com que ele traia, aí sim a minha resposta seria: tem como ele ser curado disso. Como desafiá-lo dia após dia? Confesso que essa daqui eu não entendi. Desafiar em que sentido? Bom, vamos para o campo sistêmico? Vou dividir a tela aqui com você para a gente ver junto aqui o que está acontecendo com os dois. Aqui eu coloco essa bonequinha para representar ela e esse daqui para representar ele. Que na hora que eu coloquei essa bonequinha para representar ela, eu falei, nossa, mas essa daqui é a mãe dele, né? Porque tinha uma energia ali de mãe. Mas eu falei, bom, se apareceu aqui no campo, vou deixar. E ele, quando eu fui colocar ele, me conectei com 2 bonecos, assim. Esse daqui que está no fundo e esse dali que está no centro. E eu falei, mas por que 2 bonecos aqui, né? E aí eu percebi que existem 2 versões dessa pessoa. E me chamou a atenção também, porque isso não é comum de aparecer em sistema. Que é a versão lá do início do relacionamento deles. Quando eu coloco essa versão aqui, é uma versão onde ele se sente completo, ele se sente homem mesmo, ele cuida dela, ele faz um monte de coisas para ela. Ela continua a mesma, do começo ao fim, mas ele muda. Alguma coisa aconteceu no meio desse caminho que veio para esse homem aqui. Que daí não é um homem, já é um menino. Emocionalmente, se eu pudesse descrever aqui, ele seria um menino na puberdade, ele sabe? E nesse momento chega alguém que é mais forte que ela, que é a mãe dele. E a mãe, ela tem um poder maior, porque o empuxo dela é muito maior. Mas eu não tô vendo que foi isso, tá? Será que foi a criança? Não é a mãe que fez esse rolê acontecer, não, essa separação. Gente. Foi a criança. Foi a criança. Foi o aborto que eles tiveram. Tá vendo só como a gente só vai descobrir aqui? A mãe entrou aqui, eu tava, nossa, acreditando fielmente que tinha sido a mãe. A traição, basicamente, ela é um ato inconsciente para chamar a atenção do parceiro no relacionamento que está olhando para algo que não seja o relacionamento. Ele tira a atenção energética do relacionamento e fica focado só em uma outra coisa. E o outro falou, você está esquecendo da gente, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo? Você está hipnotizado em alguma coisa e está esquecendo da gente. E nisso, enquanto a pessoa não olha, tudo a nível inconsciente. A outra vai lá, então, e comete o adultério, no caso. Estou romantizando isso? Eu estou falando que está certo? Óbvio que não. Só estou falando como funciona sistemicamente uma traição. Ponto. No caso aqui, ela ficou olhando para essa criança que não foi dada lugar. Essa criança aqui, ela cria um desequilíbrio no campo, porque como ela não foi vista, como ela não foi acolhida sistemicamente, cria um desequilíbrio gerando um movimento para fazer com que os dois olhem para aquela criança. E se for preciso ter uma separação para equilibrar esse campo, vai acontecer. Mas uma coisa é fato no campo, a conta sempre tem que fechar, entende? Então, eu já vi muitos casos em que a gente resolve isso e o casal volta muito mais apaixonado, muito mais envolvido um com o outro, com um relacionamento muito melhor do que antes. Me surpreendi, o final foi realmente bem surpreendente. Ele não olha para a criança, ela que fica olhando e ele chama a atenção dela. Esse outro homem, a parte homem adulto dele, se tivesse acordada, olharia para isso. O Heitor, mas como é que faz para acordar essa parte aqui, sendo que quem está tomando de conta hoje é essa daqui, né? Que ele não está querendo mais nada com a vida, tá saindo com um monte de gente, não sei o quê.
Para ele acordar aquela outra, é fazer com que esse menino olhe para a criança. A partir do momento que ele olha para a criança, não dá mais para ser menino aqui. Aí ele dá lugar só ao adulto dele. E quando ele olha, eles olham junto para a criança, essa criança ela é acolhida, segue o lugar dela, aí os dois passam a se olhar. E os dois passam a reatar o relacionamento e aí sim conseguem cuidar da vida a dois. Portanto, veredicto final, enquanto eles não verem isso, eles não vão conseguir voltar para o relacionamento. Ah, Heitor, mas e se voltar? Alguma coisa vai acontecer para dar errado. Para equilibrar, para até equilibrar e os dois darem certo, entende? Tem casais que conseguem isso às duras penas, equilibrando a trancos e barrancos ali. Tem outros que não, e não mesmo, tá? Então aqui, se ela tivesse aqui comigo agora, num atendimento individual, só eu e ela, eu iria mostrar para os dois, acolher a criança, ressignificar esse emaranhado que está no campo, impedindo de que os dois possam voltar, e iria dar os próximos passos para ela. Eu mesmo iria desenhar para ela os passos da reconquista, para que ela possa, então, de forma personalizada, dentro da história dos dois, para que eles possam voltar o mais rápido possível para um relacionamento melhor. E eu iria acompanhar esse processo. Entende? Ela ia me falar, Heitor, ó, essa semana tá acontecendo isso, isso e isso, ele tá assim, assim, assado. Aí, de acordo com a resposta dele, comportamental, eu falo para ela, ó, então, você ajusta fazendo isso, isso e isso. É isso que eu faço no acompanhamento, por exemplo, de reconquista, tá? Se você quiser também que eu elabore o seu, vou deixar tudo aqui na descrição para você. Isso aqui é um caso realmente sistêmico, que dá para ser resolvido, dá para ser visto. Comenta aqui o que você achou dessa análise, se fez sentido para você, se você já passou, já teve um aborto, por exemplo, num relacionamento e logo depois vocês terminaram sem saber por quê, ou se você conhece alguém que aconteceu isso. Me fala aqui também se você não acredita nisso, qual que é a sua opinião real. Espero você no próximo vídeo. Quem sabe esse próximo vídeo seja a sua análise.